A mediunidade é uma função de memória. E memória, ela é o registro de uma informação no tempo. É uma função de registro de informação no tempo. Porque você pode se lembrar, estive em casa, mas quando? A relação de tempo é fundamental no status de memória. E é a pineal que dá isso. Então a mediunidade é uma função de memória, uma lembrança ardente do tempo que estivemos aos cuidados mais diretos de Deus. E é também uma glândula capaz de se relacionar com a quarta dimensão, com o témeros, com a dimensão espaço-tempo, tá? Daí, pela lógica científica, é muito coerente que nós digamos que a pineal é a glândula da ligação do espírito, a estrutura da ligação do espírito ao corpo, tá? Dito isto, nós podemos começar a preleção. Então, ficou claro? Porque eu quis justificar por que a pineal é o órgão da mediunidade, senão não dava para começar a aula. Não sei se, Isaías, ficou claro? Perfeitamente. Então, veja bem, voltamos à primeira transparência. Olha, a pineal capta a informação mediúnica. O que acontece? Vem uma onda magnética lá da dimensão espiritual. Quando chega na nossa estrada de terra, ela perde velocidade. Quando ela perde velocidade, ela é captada aqui pela pineal. E essa onda é captada pela pineal e ela vai influenciar essa região do hipotálamo, que é uma área de comportamento. Olha, é uma área da fome, está escrito fome aqui, ó. O sistema reticular ativador ascendente, que vem do tronco encefálico, ele transita aqui pelo hipotálamo posterior. Então aqui a região que transita uma área do sono. Também aqui temos uma área da agressividade, está escrito agressividade aqui. E da sexualidade. Então o que acontece? A pessoa, ela capta o estímulo mediúnico, que estoca uma energia nessa região hipotalâmica, potencializando esses fenômenos da fome. A pessoa, ela come pelo que não precisa, come emocionalmente, tá? Talvez não dê tempo de explicar no curso do congresso outros aspectos da alimentação e da mediunidade. Mas como a mediunidade tem um envolvimento metabólico, a alimentação, ela é também uma estrutura contrarreguladora da mediunidade. Talvez dê tempo de falarmos sobre isso. Mas, enfim, a sexualidade, que é a dificuldade de formar vínculos, ou facilidade de formar vínculos, não é se é homossexual ou heterossexual. Isso é coisa de fórum íntimo seu. Agora, a sua capacidade de formar vínculos duradouros, elos de amor, isto corresponde à sexualidade. A agressividade, que é a pessoa heteroagressiva, é aquela que é mal-humorada, ela é agressiva com as outras pessoas, às vezes violenta. E a autoagressividade, que é a depressão, a fobia, as doenças autoimunes, representam a autoagressividade. Então a pessoa tem a captação mediúnica e ela sedimenta essas energias na região hipotalâmica. O sono também, né? Sedimenta essas energias na região hipotalâmica. Muito bem, isso se ela não tiver consciência dessa função vital que é a mediunidade. Por quê? Porque a completude do fenômeno mediúnico envolve a captação pela glândula pineal, tangenciando as áreas hipotalâmicas, e a pineal deve ser provedora de lobo frontal. O que quer dizer isso? Que a mediunidade envolve o lobo frontal. Então a pessoa deve capta o estímulo pela pineal, e ela precisa de verter aquele estímulo numa ação coerente com aquela que é inerente ao lobo frontal. Para o lobo frontal, nas características humanas, são específicas da espécie humana, retratando um comportamento que só é atribuível à espécie humana, que os animais
nós animais ainda não alcançamos. Poderíamos dizer assim, porque eu falei para a professora Irvênia, o único comportamento que os animais não são capazes de ter e que o ser humano é capaz, é amar o seu inimigo, amar quem não te ama. É um comportamento inerente à espécie humana, mas aí eu lembrei que nem isso nós conseguimos ainda. Né? Eu costumo dizer assim, olha, veja, para levar uma vida assim, você vai no seu emprego, fica lá preocupado com o seu dinheiro, chega em casa, briga com a mulher, fuma o seu cigarrinho, come, dorme, acorda, vai para o emprego, no final de semana cochila, igual um jacaré, aí depois vai passear no shopping, no domingo o macarrão com frango, briga com a sogra. Para que precisa de lobo frontal? Para que precisa de lobo frontal? Não precisa. Por isso que perde aqueles trilhões de neurônios que o Newborn falou. Lembra que o Newborn falou que por dia nós perdemos trilhões de sinapses? Por causa disso. Para que precisa de sinapse para uma vida dessa? Não precisa, né? Como tinha um escritor, que ele estava na sacada do apartamento dele, e entristecido, amuado com a vida, depressivo, né? E ele olhava para o cachorro dele, e o cachorro dele estava tão bem, né? E ele falava assim, puxa, viver não deve ser tão difícil, o meu cachorro faz isso tão bem. Então, veja, a completude do fenômeno mediúnico exige um status de comportamento que é inerente àquilo que a espécie humana deve alcançar, que é o amor incondicional. O amor incondicional. Então, o que quer dizer isso? Você amar somente aqueles que gostam e concordam com você, isso um chimpanzé faz, talvez melhor até. O seu cachorro faz isso. Agora, amar quem não te ama, quem não concorda com você, isso é uma atribuição da sua trajetória evolutiva. Amar através da compreensão, de uma palavra amiga, do perdão, amar através de qualquer atitude que minuto a minuto nós podemos estar extrovertendo e que utilizamos o lobo frontal para isso. Muito bem, se nós captamos as emanações de Deus e não traduzimos em amor, nós não estamos utilizando o cérebro humano. Veja, o cérebro humano é uma estrutura em evolução. Não está completamente evoluído. Como é que se sabe disso? Porque o córtex frontal, não existe ninguém com o mesmo córtex frontal que o outro. Quando uma estrutura anatômica, ela não tem uma média estatística, é tudo diferente, é porque ela está em evolução. Diferentemente do cérebro de jacaré, que é esse aqui embaixo, esse todo mundo tem igual, porque já terminou a evolução. Agora o lobo frontal não, ele está em evolução. O que vai determinar a evolução do lobo frontal? Veja, é o Zeitberger, espírito, se ele capta o fenômeno mediúnico na sua completude, provendo o lobo frontal. Veja bem, o cérebro funciona através de irrigação sanguínea. Se você usa uma área cerebral específica, a circulação sanguínea é profusa naquela área. Assim é que existe um aparelho que é chamado SPECT, que localiza as áreas de função cerebral referentemente à sua forma de pensar ou o tipo de pensamento que você está tendo. Se você está lendo, pensando, ouvindo, aquela área cerebral fica mais irrigada do ponto de vista sanguíneo, portanto mais alimentada. Então, se a pessoa ela capta pela pineal os estímulos mediúnicos, lembre-se que a mediunidade representa a nossa relação direta com Deus, que os espíritos que nos assediam e que incorporamos, etc., são degraus da grande escada de